não percebe. Por exemplo, o comportamento retraído. Às vezes a pessoa está ali quietinha, a gente acha que está tudo bem, e a gente deixa ela ali isolada, e às vezes não se aproxima para tentar entender dela se ela está passando por alguma dificuldade, se ela quer conversar, para entender o que pode estar acontecendo. Tem pessoas, né, que começam a entrar num quadro de ansiedade, começam a desenvolver pânico, né? Começa a passar mal com frequência, e a gente acaba não conseguindo ajudar também, às vezes a pessoa é criticada, ou tem pessoas que sofrem até sozinhas, né? Começa a sentir aquela falta de ar, o coração acelerado, aquelas sensações, tremores, e tem vergonha às vezes, ou medo de conversar com alguém, ou de pedir ajuda, né? E é preciso estar atento a essas sensações. E pessoas que já teve história na família de suicídio é um risco também, porque assim como outras doenças são hereditárias, essas questões mentais também. Então, se eu tiver na minha família alguém que teve depressão, eu tenho uma predisposição a ter também. Se eu tenho na minha família alguém que tem diabetes, provavelmente eu tenho essa disposição também. Então, eu tenho que me cuidar mais, eu tenho que estar mais atenta. E quando tem essas tentativas de suicídio ou algo nesse sentido na família, é importante ficar em alerta para se cuidar, veja se está tudo bem com você, perceber algum desconforto, procure ajuda. Ou você que sabe da pessoa ali, orienta ela, esteja próximo para ajudar, ok? Essas expressões que refletem aquelas sensações, né, a sensação de solidão, de tristeza, de desamparo, de desesperança, autodesvalorização, trazem essas falas que às vezes a gente só pensa, mas às vezes a gente também verbaliza, né? Eu não posso fazer nada, né? Às vezes a solidão vem, não é nem porque a pessoa quer, ela não quer nem ter ninguém, ela já está no processo de adoecimento, ela não consegue lidar com isso. A tristeza, né? Às vezes a pessoa está com tanta tristeza, uma tristeza tão profunda, né? Eu costumo falar que tristeza é um sentimento normal, como todos os outros, e todos nós temos, mas quando isso fica demais, tudo que é demais pode prejudicar. Então, se a tristeza já está dia, já está um tempo, então a tristeza requer atenção, já não está mais dentro da normalidade. A desesperança, quando tem alguma coisa que a gente acha, não vai dar certo, eu não aguento mais, não, é melhor desistir, né? Os outros vão ficar melhor sem mim, fica se desvalorizando, sentimentos de culpa. Como eu disse, são sensações que às vezes é normal, mas se isso está com muita intensidade, está sempre, não é normal. Então, observa se isso está acontecendo com você, ou se você sabe que está acontecendo com alguém, para procurar ajuda, para poder se melhorar disso, para não se cronificar, tá? Para essas coisas não piorar. Essas sensações que a gente acabou de ver, né, elas também trazem outras alterações. Né? Quando a pessoa não está bem, às vezes ela começa a perder a vontade de comer, a vontade de dormir, a vontade de fazer coisas que ela gostava, a vontade de limpar a casa, a vontade de ajudar em casa, a vontade de estudar. E essas alterações aí, né, trazem um sentimento de inutilidade, a pessoa às vezes começa a ficar irritada também, porque ela não consegue sair disso, e viver vários conflitos, várias sensações ruins. E até chegar nesse pensamento aí, né, de morte. Como eu mencionei, não é de um dia para o outro, vem por questões de processo, por isso que é importante a gente avaliar e perceber se tem alguma coisa estranha, para poder já pedir ajuda, para poder ser ajudado e amenizar todas essas sensações, para não chegar nessa fatalidade, ok? A gente já viu ali algumas pessoas famosas, né, que têm problemas de saúde mental e que seguem suas vidas, que são guerreiras, né? Por exemplo, essas pessoas que estão aí, não sei se vocês conhecem. Quando a gente olha, a gente imagina que, nossa, lá, o ótimo jogador, nossa, esse cara é muito bom, nossa, mas não sabe o que ele passa também, né? Ainda bem que ele percebeu, procurou ajuda, está em tratamento, né? E está ficando bem. Tem outros casos também que é de risco para o suicídio, que é o alcoolismo, a bipolaridade. Eu queria focar um pouquinho na questão do álcool, porque é algo que a gente deixa passar desapercebido. Acha que está tudo bem beber uma cervejinha, um chopp, mas depende da pessoa. Tem pessoas que vai beber e vai ficar tudo bem, elas vão conseguir tomar aquela dose. Ai, que susto, menina! Tá tudo bem? Como eu estava falando, né, do álcool, tem pessoas que vão beber e vai conseguir ficar bem, mas tem pessoas que são compulsivas. Oi? Tem pessoas que são compulsivas e essas pessoas elas não sabem, tá?
Repito, sobre o álcool que a gente está falando, todo mundo se distraiu, né? Vamos voltar? Até eu tenho déficit. Se alguém faz alguma coisa, já é. Me ajudem aí. Sobre o álcool, ok? Ele é perigoso porque a gente não sabe se a gente tem compulsão ou não. Às vezes a gente vai saber quando a gente começa a beber e a gente vê que começou e não consegue parar. E aí lascou, e aí a gente entende que tem compulsão. E aí às vezes isso vai além, a pessoa sai do controle, não consegue lidar com isso, as pessoas em volta também não entendem, não ajudam, acham que é safadeza, que a pessoa não se esforça, já foi beber de novo, né? E às vezes é uma pessoa que está doente. E essas pessoas têm um risco muito grande, tá, do suicídio, principalmente se estiver associado com relação à depressão ou outros problemas de saúde mental. Transtornos de personalidade é um risco também. As pessoas elas não escolhem ter a personalidade que elas querem ter, tá? E tem pessoas que têm algumas personalidades, né, mais impulsivas ou dependendo, né, do nível aí, chega a ser um transtorno essa personalidade e é um risco grande também, tá bom? Assim como o surto psicótico, né, que é quando a pessoa sai fora da realidade, ela começa a ter muita dificuldade e as pessoas que estão em volta às vezes não percebem, às vezes começam a fazer piada ou, né, acha que está normal, mas sabendo que não está normal, está vendo que tem alguma coisa estranha e não entende. E é um grande risco. Não sei se vocês assistiram o BBB. Tem muita gente que critica, mas eu assisto para ficar analisando e aprendendo mais. Né? Então esse botão ele representa também simbolicamente uma fatalidade, tipo, eu não aguento mais, eu desisto, né? Então a gente teve recentemente esse caso, para quem acompanhou, deve de ter percebido que ela estava com um comportamento estranho, mas ficou só olhando, tipo, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Eu não a conhecia antes, né? Mas para quem já conhecia, acompanhava, que é uma influencer, enfim, né? Deve ter ficado muito mais estranho ainda. Então ela entrou em surto psicótico ali. É gravíssimo o risco, tanto para a vida dela como para a vida de outras. E doenças crônicas também, que é um risco assim, muito grande, quando a pessoa ela tem algum problema de saúde, ela às vezes não aceita o problema que tem dificuldade para lidar, às vezes é um quadro muito doloroso, ela não aguenta mais ficar naquele quadro de dor, né? E às vezes não tem muita ajuda sobre isso, então elas acabam se desmotivando, se desesperando, então elas têm muita dificuldade e é um grau de risco também. E aí tem algumas características que sempre está presente nessa questão do suicídio. Por exemplo, ambivalência significa quando a pessoa pensa, eu não aguento mais, eu não quero mais continuar, não, mas eu vou me esforçar, eu vou tentar fazer isso, vou procurar ajuda. Não vou não, para que procurar ajuda? Não, tem que tentar. E ela fica naquela dúvida, né? Vou ou não vou? Então, nesse momento, se a gente perceber que já tem que procurar ajuda, porque em algum momento você pode decidir ou a pessoa pode decidir. Então, nesse momento de ambivalência, é um momento mais delicado, onde você pode tentar entender melhor o que a pessoa está pensando, o que ela está querendo, ou até sobre você, até para procurar ajuda, tá? Impulsividade, que é um ponto forte, às vezes a pessoa ela não vai ter ambivalência, ela não vai pensar duas vezes. Então, quem tem essa personalidade mais impulsiva, então, né, percebeu algumas sensações antes, né, de sintomas aí de saúde mental mais comprometido, procura ajuda para entender como está essa impulsividade, como estão esses sintomas, para não chegar a uma fatalidade. Rigidez significa aqueles pensamentos que ficam o tempo todo, né? Não, já decidi, não vou, não sei o quê. E fica o tempo todo, não vai dar certo mesmo, nunca vou conseguir pagar essas dívidas, não vai dar certo, eu desisto. E ela está sempre já com esse pensamento fixo. E aí é um risco, né, muito intenso. E a gente às vezes percebe quando as pessoas comentam, quando elas falam. Ou se você perceber que está falando muito sobre isso, né, converse com alguém para a pessoa tentar te ajudar. Como ajudar a pessoa em risco? Se você perceber alguma dificuldade, não vá já afrontando a pessoa, né? Tenta, né, ir com calma, sem falar que é frescura, sem falar que é falta de Deus, sem falar coisa que não faz sentido, que isso não vai ajudar. Então chega, tem que entender com calma, com empatia, com amor. Oi, o que está acontecendo? Você quer conversar comigo, né? E ver um espaço, às vezes aqui no meio de todo mundo, a pessoa não vai querer falar, mas de repente num espaço mais reservado, de privacidade, ela vai conseguir se abrir mais com você. Então sempre esteja atento do que você perceber, tente fazer isso para poder ajudar. Então oferecer apoio, né? E tentar focar nas forças positivas da pessoa, que é aquela ambivalência que eu falei. De repente ela
ela não quer fazer aquilo, mas ela está confusa, ela não está conseguindo ver solução e, na verdade, ela não quer morrer, ela quer acabar com aquele desespero, acabar com aquela agonia que ela está sentindo. Então, não é o querer morrer, mas ela não aguenta mais viver da forma que está. E aí a gente percebendo, vai focalizando ali, né, olha, né, a gente vai te ajudar, eu entendo que você está passando é difícil, mas vai focalizando ali nas questões positivas dela, do que ela tem, da família, de outra rede de apoio que ela possa ter. E se você perceber que está assim, nossa, está grave, não deixa a pessoa sozinha, tá? Se você perceber que os sentimentos dela, o pensamento dela está muito intenso, tente chamar alguém discretamente, não deixa a pessoa ali sozinha, tenta falar com a família, tenta procurar algum órgão público para ver no que eles podem te ajudar, ok? E ali tem alguns itens de como se comunicar, de como que a gente pode ajudar, não sai não. De como que a gente pode ajudar, né? Então, ali está, ouvir atentamente, ficar calmo, entender os sentimentos da pessoa, ter essa empatia, né? Conversar ali com calma e focalizar aqueles sentimentos bons também, trazendo ali a positividade para a pessoa. E o que não deve fazer, né? A pessoa começa a falar, você não, para com isso é bobagem, coisa da sua cabeça. Ou ficar ali chocado, quem não, pelo amor de Deus, não faz isso. A pessoa já não está legal e assim, você não está passando força para ela. Ou tratar a pessoa, né, de uma forma assim, de inferioridade, né, de novo com aquelas sessões de preconceito ou algo assim, né, não é uma frescura da pessoa, tenha empatia e veja como vai conversar, de forma que ela vai confiar em você para poder falar, porque dependendo do que ela perceber, tipo, ela vai falar o quê? Nem vou falar, ela já está me criticando, ela já está me julgando, ela já está chorando, então ela não vai me ajudar. E como recorrer à ajuda? De repente você não quer conversar com ninguém, o que você está sentindo, de repente você está até em casa, sozinho, à noite, e está percebendo sensações ruins. Né? A gente tem o CVV, não sei se vocês conhecem, alguém conhece? O CVV é um número de telefone, tá? 188, e ele é o Centro de Valorização à Vida. Tem um cartaz colado, ó, desse daqui, não sei se vocês estão vendo, ali nas entradas do banheiro, tá aqui também, e acho que em uma das colunas ali, que tem o número do telefone. Eles atendem lá 24 horas, ou seja, de dia, de noite, de madrugada, todos os dias, até domingo, e gratuitamente, eles não vão te cobrar nada, são profissionais que vai oferecer apoio de acordo com a necessidade que você tiver. Então, se de repente você não quer falar com alguém, mas você não está legal, liga lá. Ou, de repente, você percebe que alguém não está legal e você percebe que essa pessoa não quer falar com você, liga você e pede ajuda lá. E eles podem te auxiliar, ok? Redes de apoio. É muito importante, né? A família, os amigos, a espiritualidade, né? Pessoas que às vezes vai na igreja ou em alguns centros ali onde tem os líderes religiosos. Você pode pedir ajuda para eles, né? Eles podem te auxiliar, tanto por você ou pelo outro. Se você está, de repente, sei lá, na igreja, está percebendo, né, que o irmão ali não está legal, chama o pastor, eu estou percebendo esse comportamento ali, e eu acho bom a gente dar uma atenção, tentar entender o que está acontecendo, para a gente poder ajudar. Ou na família, né, ó tia, vem cá, estou percebendo que a mãe está estranha, estou preocupada com ela, vamos ver lá o que está acontecendo com ela. Ou outros centros de saúde, não, eu vou ali no postinho, na UBS, para entender melhor sobre isso, né, sobre mim ou sobre alguém que eu estou percebendo, eu estou preocupada. Pode conversar na escola também com algum profissional que vocês se sentirem confiança para poder falar, né, ou lá no CRAS, com a equipe de lá, tá bom? E por que procurar um psicólogo? É muito importante procurar, sim, uma pessoa que entenda do assunto para entender melhor até as suas emoções, junto com você, né? Para te ajudar também a entender o que você realmente está pensando, está sentindo, e para indicar os melhores caminhos. Às vezes ele vai te indicar para um apoio medicamentoso, né? Então com outro especialista, ele pode estar te acompanhando também, te auxiliando em como lidar com a dificuldade que você está, para poder, né, amenizar essas sensações ruins que você pode estar no momento. E como manter a saúde mental? É muito importante a gente estar atento, porque eu sou responsável por mim também, tá? E o que eu fizer por mim vai fazer toda a diferença na minha mente, na minha saúde. Então eu preciso ter o meu momento de descanso, assim como eu preciso ter o meu momento, né, ocupacional. Então tudo requer um equilíbrio. Não dá para eu dormir dias e dias e dias, né? E não dá para nunca dormir. Então eu preciso ter o momento do sono. Nós somos preparados para dormir 8 horas, para ficar 8 horas na cama, depois tem que levantar.
tá? Não é dormir meia-noite, ficar até 4 horas da tarde no outro dia, né? Eu não sei se vocês já viram, as pessoas acamadas, né, começam a sair bolhas, porque elas, né, por conta de ficar muito tempo deitada. Então começa o corpo já, tipo, ó, não dou conta, né? E às vezes elas não têm outra alternativa, tem que ficar ali acamada mesmo, e começa a sair feridas, porque ela não foi programada para ficar 24 horas deitada. Então a gente tem que fazer atividade física, tem que descansar, como eu falei, tudo em equilíbrio, né? Não pode também fazer uma caminhada o dia inteiro, não, a psicóloga falou que tem que fazer atividade física, vou andar com as 4 horas hoje para ver se eu fico bem. Então, sem exageros, com calma, tá? Assim como a alimentação também é um ponto que a gente precisa se organizar. Como eu falei, não dá para a gente fazer só o que quer, então não dá para comer só o que quer. A gente precisa dos nutrientes ali. Quando falta vitamina no organismo, às vezes é confundido com sintomas de depressão. Uma pessoa que está anêmica, por exemplo, às vezes ela sabe ficar deitada, às vezes ela não consegue levantar, ela tem dificuldade, e as pessoas acham, às vezes até o próprio médico confunde, né, com depressão. E às vezes não é, só está faltando vitamina. A B12, por exemplo, né, quando abaixa muito, então a pessoa tem todos os sintomas da depressão. E é um grande risco também, por conta dessa sintomatologia, e é por falta de quê? De vitamina. Então a gente tem que estar atento e ter autorresponsabilidade para ter uma alimentação adequada também. Ordem, né, no sentido de se organizar. O nosso espaço, lembra do ambiente que eu falei, que é onde a gente mora, onde a gente está, ele tem que estar organizado. Não dá para o quarto estar daquele jeito, aquela bagunça, né? Vocês também têm que ter a responsabilidade de levantar, arruma a cama de vocês, pelo amor de Deus, pega uma vassourinha, se não sabe varrer, pede ajuda para alguém ensinar, varre, passa um pano. O quarto tem que estar organizado, o ambiente tem que estar limpo, né? A forma de como está o ambiente reflete em vocês também. Então, se o espaço que você está desorganizado, aqui também vai ficar desorganizado. Então vai ter dificuldade para organizar esses pensamentos, e aí que vai começar os sintomas. Então uma coisinha está ligada à outra. Então a gente tem que trabalhar esse conjunto com a gente. Tomar sol é necessário, é importante. Tá? O sol ele traz aí substâncias químicas também que a gente tem necessidade e que ajuda aqui a funcionar melhor, ok? Socialização, então a gente tem necessidade de estar com as pessoas. Né, estudos comprovam que pessoas mais isoladas, né, que está sempre ali, às vezes ela tem, é do jeito dela, não gosta de estar com muita gente, mas elas começam a desenvolver Alzheimer precoce, inclusive, tá? Então, mesmo que você não queira, mas eu tenho que, né, ir lá e ficar lá com aquela galera, porque cada um tem seu jeito, e às vezes a pessoa não tem muita energia de estar com muita gente, desgasta muito rápido, mas de vez em quando faz um esforço para sair, vai na igreja, convida a galerinha para ir tomar um sorvete, vai ali no grupinho da escola, se envolve em alguma atividade em grupo. A gente tem necessidade de socializar, tá bom? O contato com a natureza, assim como o sol, é um recurso muito saudável que eleva, né, as nossas questões emocionais aí para um nível de melhoria, de ambiente saudável interno também. Espiritualidade, né? Você pode crer no ser sobrenatural, você pode crer na árvore, você pode crer, né? Seja lá o que for, mas a gente tem que desenvolver essa espiritualidade. Façam meditação, pesquisa o que é meditação, como fazer. É muito fácil no YouTube você tentar entender sobre a meditação. Isso trabalha questões mentais também, ajuda a organizar, alinhar os pensamentos. Né? Se você crê em Deus, eu percebo que as pessoas que têm ali a sua fé, elas melhoram muito rápido. Eu percebo isso nos atendimentos, né? Porque elas acreditam que Deus vai ajudar. Quando elas estão muito para baixo, elas fazem a oração é um desabafo também, elas conseguem falar com Deus, acreditam que Deus vai estar auxiliando naquela dificuldade, então elas conseguem se melhorar muito rápido. A fé é um excelente recurso aí, terapêutico, que a gente tem necessidade também, tá? Fazendo devocional também, assim como a meditação, isso é extremamente importante, ter um momento ali de reflexão, leituras, tá? Mas cuidado com o que você está acessando, os livros de terror ou de muito auê, né? Vai prejudicar aqui, tá? Vejam os livros mais tranquilos aí e vai agregar para vocês ficarem bem. Música, qualquer envolvimento com a música é muito importante, tanto de ouvir, o instrumento que você toca, dançar, então isso também agrega muito para a nossa saúde mental. Aqui estão os meus contatos, e lá nessas redes de contato vai ter essas orientações que eu passei aqui, e vai ter outras orientações também, né, de como lidar com ansiedade ou com outras questões do que eu não conversei aqui. Caso vocês quiserem pesquisar um pouco lá, estejam à vontade, tá bom?
Bom, estaremos então finalizando essa etapa da minha fala e que fique aí como conclusão esse, né, o que está escrito ali, eu acho muito forte, né, da gente refletir sobre o nosso compromisso, a nossa sensibilidade, aprender, então o conhecimento vai ajudar também com relação ao outro, com relação a gente. Então são recursos que é importante da gente estar adquirindo aí para a gente melhorar a nossa sociedade adoecida, que somos nós e que fazemos parte dela. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso ler? Não? Tem certeza? Qual que é o seu nome? Se você quiser depois escrever. Quem não quiser falar agora, pode escrever, depois escreve sua pergunta e passe para a direção, eles vão talvez me encaminhar, ou encaminhar para alguém, mas vai chegar a mim para poder estar respondendo vocês, tá bom? Mais alguém? Você mostrou ali vários artistas, pessoas que eu conheço, outras pessoas que eu não acompanho tanto, mas que tem alguma questão de saúde mental. Como que a gente lida com as questões, com as nossas próprias questões de saúde mental, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, conseguindo fazer o que a gente quer fazer, que é o que eles fazem, né? Seja jogar futebol, cantar, atuar, eles continuam fazendo isso mesmo tendo alguma dificuldade. Como que a gente pode fazer? Então, seguindo tudo aquilo que foi falado ali, da rotina, de certa forma, estava falando sobre a rotina, de você seguir com a sua alimentação, organizar o seu sono, né, para que ele seja adequado, você depende disso para funcionar bem, e tendo outras dificuldades, como você falou, né, os atores ali, as pessoas, como que eles fazem para lidar? Porque a rotina, ela vai nos ajudar. Quanto mais envolvido com a rotina a gente permanecer, né, menos adoecido a gente vai ficar. Agora, se a gente deixa de ir para a escola, deixa de ir para o trabalho, e aí essas coisas podem ir piorando. Dependendo do grau de sintoma, a pessoa realmente vai ter dificuldade. Às vezes ela vai precisar até ser afastada da escola ou do trabalho. Mas quanto mais a nossa rotina estiver forte, a gente estiver, né, conseguindo desenvolver para preservar a nossa saúde mental, para melhorar talvez alguma dificuldade que tiver, é um dos caminhos. Mas procurar ajuda, procurar o tratamento não pode ser descartado, tá? Até porque cada um tem o seu jeito de ser, a sua forma de funcionar, e a gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos, com as dificuldades que a gente possa ter, e às vezes a necessidade de procurar ajuda, como essas pessoas, né? Elas procuraram, elas estão dando o depoimento delas, estão em tratamento, estão se cuidando, para continuar tendo aí a sua vida com qualidade de vida. Elas continuam trabalhando, elas continuam com a dor delas, com as dificuldades delas, mas elas estão seguindo com o tratamento, com a ajuda que elas conseguem recorrer. Mais alguém tem alguma dúvida? Bullying! Tia, porque o Zé tá ali, sendo que ele faz um filme mó massa. O Francisco perguntou, né? Como assim? E eu entendo, Francisco, a sua indignação. Assim como o João ali perguntou, o Jim Carrey, como assim? Essas pessoas, nossa, elas são excelentes atores, essas pessoas fazem coisas incríveis, têm a nossa admiração. Só que elas são seres humanos, tá? Então todos nós estamos sujeitos a ter. Então, e elas continuam, tá, Francisco? Né? A questão dela, até mencionei que a pessoa precisa continuar. Então, às vezes vai precisar de uma terapia, às vezes vai precisar seguir com remédio, às vezes vai precisar, né, seguir com algumas questões ali de auxílio para continuar. Então, essas pessoas, elas estão continuando, atuando, fazendo o que estão fazendo porque estão em tratamento. Porque a gente precisa entender que isso não é frescura da gente também, a gente precisa respeitar essa nossa limitação e procurar ajuda para a gente conseguir seguir com a nossa vida, tá? A maioria ali está tudo em tratamento, e você viu que elas continuam trabalhando, elas continuam seguindo, elas têm o status delas, tá? Então, ela é ser humano igual a mim, igual a você, tá? Eu tenho ansiedade, elas têm. Mas no filme não mostra nada por ele ser uma pessoa normal. Mas no filme ele parece que é uma pessoa normal, que não tem nada, um homem normal. Falou tudo, falou tudo.
Nos filmes, ele aparenta ser uma pessoa normal, certo? Eu tenho ansiedade e eu sou uma pessoa normal. Isso não me desqualifica da humanidade, ok? Então eu sou humano, normal, igual a eles, assim como vocês. Isso não significa que a gente não vai ter limitações. Então todos nós vamos ter dores. Nós, os atores, qualquer um, ok? Então todos nós estamos sujeitos. E às vezes a dificuldade ainda está nessa nossa não aceitação, com uma pitadinha de preconceito. Como assim? Não, peraí. Né? A pessoa, ela tem as vulnerabilidades dela, ok? Eu já vou terminar, tá? Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer. Aí, mas tipo, quando eu não consigo acertar, quando eu não consigo fazer as coisas, eu fico me sentindo muito mal, mas essa coisa me deixa feliz, mas quando eu erro, eu me sinto muito mal. O que eu faço? A Cauane, ela me permitiu de eu expor um pouquinho ela. Pelo jeito, Cauane, que você me falou, você tem um pouco de perfeccionismo. Isso pode ser da sua personalidade. E isso vai te dar muita dificuldade para lidar com as frustrações quando as coisas não ocorrem como você quer. Então, às vezes, né, você quer que as coisas funcionem daquele jeito, né, e aí você se cobra muito quando não funciona, né, e você acha que você errou, que você falhou, poxa vida. Como eu falei, cada um tem a sua forma de lidar com a sua dor. Tem pessoas que vai ficar mais tranquila sobre isso, mas você já é do seu jeito. E é legal você ter essa percepção com você, que você está trabalhando o autoconhecimento e vendo como que você funciona, que você é mais sensível a isso por conta do teu perfeccionismo. Por isso a importância de procurar um acompanhamento. Inclusive, você pode conversar em casa ou aqui na escola e pedir um encaminhamento, não sei se você faz, até para entender melhor como que estão as suas emoções, para você aprender a lidar com elas, para isso não gerar tanta dor, tanta angústia, porque é difícil, né? Não é tão simples. E isso vai te levar muito longe, assim como esses atores aqui. Então, às vezes, a intensidade do que a gente tem não nos faz menor, ou não é uma limitação, muito pelo contrário. Por conta dessa dificuldade, você vai muito longe, porque tudo que você for fazer, você vai ter muito cuidado, vai fazer com perfeição, vai se organizar, vai testar. Só que isso também exige muito de você, então você vai ter sempre muita exaustão mental. Por isso a importância de procurar um acompanhamento, para você mandar bem, mas com suporte, ok? Mais alguém? Então tá, gente. Qualquer dúvida vocês podem escrever, passem para a direção e a gente vai tentar responder isso quanto antes, tá bom? Então, tá.